No aniversário, meu marido fez piada maldosa na frente da amante. Ele enlouqueceu quando desafiei. A sala de jantar, decorada com balões dourados e um centro de mesa de rosas brancas, parecia um cenário de revista perfeito, frio, calculado. Os convidados riam, erguiam taças de cristal, enquanto meu marido, Carlos, contava mais uma de suas anedotas. Desta vez, porém, o alvo era eu. Vocês sabem por que a Laura nunca cozinha? Perguntou, sorrindo para a mesa como se fosse o anfitrião mais encantador do mundo. Porque ela acha que prato principal é sinônimo de prato queimado. Risadas ecoaram. Alguns olhares se voltaram para mim, expectantes, como se aguardassem minha reação de sempre, um sorriso amargo, um comentário autodepreciativo para alimentar a farsa de que tudo não passava de brincadeira. Mas desta vez, meus dedos apertaram o garfo com força suficiente para deixar marcas na pele. Do outro lado da mesa, entre um grupo de colegas de trabalho, estava ela, Mariana, a amante, a mulher por quem Carlos trocava mensagens às 3 da manhã, enquanto eu fingia dormir. A mesma que agora segurredava o vinho, os lábios pintados de um vermelho escuro demais para ser casual, os olhos brilhando com a cumplicidade de quem sabe que é a piada real da noite. Engraçado, respondi finalmente com uma calma que nem eu reconhecia. Porque você, Carlos, só sabe fazer duas coisas bem, piadas ruins e promessas vazias. O silêncio caiu como uma lâmina. Os talheres pararam a meio caminho da boca, as risadas morreram na garganta. Carlos pescou como se não tivesse ouvido direito. Laura começou com aquele tom condescendente que usava quando achava que eu estava sendo dramática. Não, espere, levantei a mão, interrompendo. Deixa eu contar uma piada também. Por que o Carlos nunca leva a amante para jantar em casa? Perguntei, virando-me para Mariana, que agora tinha a expressão congelada. Porque a esposa já sabe o cardápio de traição de cor. Mais um silêncio. Desta vez pesado, sufocante. Alguns convidados trocaram olhares desconfortáveis, outros, como a irmã de Carlos, levaram as mãos à boca em choque genuíno. Mariana empalideceu, mas foi Carlos quem perdeu o controle. Você está louca? Rosnou, batendo a mão na mesa com tanta força que o vinho na taça de Mariana derramou, manchando o vestido branco dela. Como ousa humilhar-me na frente dos meus amigos? Humilhar? Riu uma risada seca, sem alegria. Carlos, você se humilha sozinho há anos. Eu só estou poupando o trabalho da sua amante. Olhei para Mariana, que tentava, sem sucesso, limpar o vinho com um guardanapo. Desculpa pelo vestido, querida. Mas acho que você já está acostumada a manchas, de outros tipos. Ele se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás. Os homens ao redor hesitaram, alguns por lealdade, outros por medo de testemunhar a cena que viria. Carlos avançou, os punhos cerrados, mas parei no meio do caminho quando percebi que todos os olhos estavam em mim. Não em ele, em mim. Senta, Carlos disse baixinho, sem me mover. Ou vou contar sobre a vez que você esqueceu o cartão de crédito no motel da Avenida Paulista. Com recibo. Seu rosto ficou roxo. Não de raiva, mas de pânico. Porque ele sabia que eu não estava blefando. Mariana se levantou, tropeçando nas próprias pernas. Eu preciso ir, gaguejou, pegando a bolsa com mãos trêmulas. Não, fica, disse, ainda sorrindo. A noite mal começou. Ainda temos que falar sobre as joias que você ganhou no Natal. Ou será que o Carlos não te contou que eram minhas? Ela não esperou mais. Saiu correndo, os saltos batendo contra o mármore do chão, deixando para trás o cheiro de perfume caro e vergonha barata. Carlos respirava como um touro prestes a investir, mas quando abriu a boca não saiu som. Porque pela primeira vez em nosso casamento ele não tinha o controle. E todos ali sabiam. Vocês podem ficar, disse aos convidados, ainda de pé, imóveis. A sobremesa já está servida. Apontei para Carlos. Ele é a cereja do bolo. Então peguei minha taça, tomei o último gole de vinho e saí. Não corri, não gritei. Apenas caminhei, com a coluna ereta, enquanto atrás de mim o mundo de Carlos desabava em silêncios constrangidos e murmúrios traidores. Na rua, o ar noturno era fresco. Respirei fundo, sentindo algo que não era dor, não era raiva, era alívio. E pela primeira vez em muito tempo, a certeza de que, daquele momento em diante, nenhuma piada seria feita às minhas custas. Nunca mais. A porta do apartamento fechou-se com um clique seco, como se o próprio metal soubesse que aquele era um adeus definitivo. Chaves da aliança e um par de sapatos de salto, coisas que antes pareciam essenciais, agora jaziam sobre a mesa da entrada, dispostas com a precisão de quem não pretende voltar para buscá-las. Do lado de fora a cidade pulsava indiferente. Luzes de neon refletiam nas poças d'água, transformando o asfalto em um espelho quebrado.
Ela caminhou até o ponto de ônibus, mas quando o veículo chegou, deixou-o passar. Não havia pressa. A noite era sua, e pela primeira vez em anos, não havia um relógio marcando o tempo que ela devia gastar em algum lugar. Um bar iluminado por lâmpadas amareladas chamava sua atenção do outro lado da rua. Não era o tipo de lugar que Carlos frequentaria, muito simples, muito honesto. Entrou sem hesitar. O cheiro de café fresco e o uísque barato a envolveu como um abraço. Sentou-se no balcão, entre um homem de ternos puído e uma mulher que ria sozinha, os dedos envoltos em um copo de cerveja. "O que vai ser?" perguntou o barman, secando um copo com um pano que já viu melhores dias. "Algo que não seja doce." Ele assentiu, como se entendesse mais do que as palavras. Serviu-lhe um uísque puro com 2 cubos de gelo que estalaram ao toque do líquido âmbar. Ela segurou o copo, sentindo o peso da decisão nas mãos. Não era uma fuga. Era uma chegada. 2 assentos à direita, o homem de terno olhava para ela pelo canto do olho. Não com insistência, mas com uma curiosidade respeitosa, como quem reconhece um igual em meio à multidão. Ela ignorou. Não por desdém, mas porque, pela primeira vez, não precisava performar nada para ninguém. "Você parece alguém que acabou de ganhar uma guerra", disse a mulher ao seu lado, a voz arrastada pelo álcool, mas os olhos claros. Ela tomou um gole antes de responder. "Não ganhei. Só parei de perder." A mulher riu, um som rouco e verdadeiro, e ergueu seu copo em um brinde silencioso. Lá fora, em algum lugar, Carlos estaria tentando consertar os estragos, tecendo desculpas para os convidados, para si mesmo. Mas ali, entre paredes descascadas e risos desconhecidos, ela já não era mais a esposa perfeita, a anfitriã impecável, a mulher que sorria enquanto engolia sapos. Era apenas ela. E isso, por si só, era uma vitória. O uísque queimou suavemente ao descer. Ela pediu outro. A noite ainda era jovem e o mundo, pela primeira vez em muito tempo, parecia cheio de possibilidades que não incluíam se encolher para caber nos sonhos de outro. Quando o bar fechou, ela saiu sem pressa, o ar da madrugada frescos nos pulmões. Não tinha um plano. Não precisava. Caminhou até um banco de praça, sentou-se e observou o céu começar a clarear em tons de rosa e cinza. Algumas estrelas ainda resistiam teimosas antes de se apagarem. Tirou o celular do bolso. Não havia mensagens. Nenhuma chamada perdida. Sorriu. Apagou o número de Carlos da lista de contatos com um toque firme, como se estivesse fechando uma porta que deveria ter sido trancada há anos. O sol nasceu. Ela se levantou, sacudiu as migalhas imaginárias do vestido e começou a andar, não em direção a nada em específico, mas para frente. Sempre para frente. Porque algumas histórias não precisam de finais felizes. Precisam apenas de um começo que finalmente pertença a quem as vive.